28 de novembro. Até o momento, o INEP não se manifestou oficialmente sobre as exonerações. De Brasília, Marina Panho. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 5 horas. Para a Rádio Gaúcha, Paulo Rocha. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Seus olhos são as janelas do mundo, a luz da vida. A Joalheria e Ótica Londres cuida deles com perfeição para que essa luz não se apague. Joalheria e Ótica Londres, armações modernas que combinam com o formato do seu rosto em fibra, aço e titânio. Lentes orgânicas bifocais e multifocais, antirreflexos e anti-arranhões com tratamento de borda. Joias e relógios com classe e beleza. Joalheria e Ótica Londres, veja a vida com bons olhos. Edifício Centro Comercial, Sala 7, em Camaquã. Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site, farmácias associadas redelvd.com.br. Hello, I'm Teacher Janani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Check-up Azul é no Laboratório Albuquerque. Exames específicos para homens com preço especial. Entre em contato com o Laboratório Albuquerque. Para mais informações, mande um WhatsApp 98019-3175 ou ligue 51-3671-2987 e faça seu agendamento. Mês de novembro dedicado à saúde do homem é no Laboratório Albuquerque. Siga nas redes sociais. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. As colheitadeiras John Deere estão desenhadas para assegurar alta qualidade de limpeza e baixo índice de quebra de grãos, maior produtividade e baixo índice de perdas, inclusive na plataforma. Tecnologia para garantir o sucesso e o máximo de rentabilidade na operação de colheita. Todos os componentes e sistemas projetados para proporcionar o máximo em produtividade e qualidade na operação de colheita. Confira com a Alvorada Sistemas Agrícolas. Nos últimos tempos, aprendemos a valorizar cada momento. Com amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. E nada melhor que curtir bons momentos com quem a gente gosta no Paradouro Bartz. Cardápio à la carte com filés, peixes, massas e risotos preparados com carinho. Além de carta de vinhos em adega climatizada e aquele chopinho. Reservas ou teleentrega pelo 3671-4244. Paradouro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. A Sulpar te espera com ofertas especiais sempre. Na Sulpar você compra bem e economiza. Confira. Assento sanitário almofadado por R$ 59,00. Garrafa térmica 1 litro Mor por R$ 24,90. Jarra elétrica in inox por R$ 89,00. Copo de vidro jogo com 6 unidades, só R$ 12,90. E para economizar na conta da luz, a Sulpar tem lâmpada de LED 4,7 watts por R$ 5,90. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. O Sinal da Gaúcha chega com mais força em Camaquã. Rádio Acústica FM Rede Gaúcha Sat, a fonte da informação presente na região centro-sul do estado.
Acústica FM 97,7. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Informação e muito futebol. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Olá, boa tarde. Agora são 4h09. Uma excelente tarde para você, ouvinte da Rádio Acústica FM. Nós estamos chegando a partir de agora com o programa Redação Acústica desta segunda-feira, hoje dia 8 de novembro de 2021. A partir de agora você acompanha as manchetes importantes desta tarde. Os segurados convocados pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS após pente fino para identificar possíveis irregularidades no pagamento de benefícios têm até a quinta-feira para agendar perícia médica. Dos 95 mil que devem passar pelo procedimento para manter o benefício por incapacidade temporária, apenas 10 mil já marcaram a perícia. Outros 85 mil podem perder o benefício. Segundo o INSS, quem não agendar a perícia no prazo terá o benefício suspenso. Esse grupo é formado por beneficiários que não foram localizados no endereço que consta na base de dados do INSS ou deixaram de marcar o exame após receber a notificação. A relação dos segurados foi publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de setembro. O INSS anunciou em junho deste ano que iniciaria um pente fino na lista de segurados que recebem auxílio-doença ou acidentário. Em julho, o Instituto começou a enviar cartas para 170 mil segurados. Os notificados tinham até 30 dias a contar da data do recebimento notificada pelos Correios para agendar o procedimento. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reúne com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, às 17 horas desta segunda-feira. O encontro será na Suprema Corte e os dois devem discutir a decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu o pagamento das emendas do relator, conhecidas como orçamento secreto. As duas autoridades devem tratar do julgamento em plenário virtual, que vai confirmar ou não a decisão liminar da ministra. O caso ficará no plenário de meia-noite de terça-feira até 23 horas e 59 minutos de quarta. A decisão da ministra foi no âmbito de ações protocoladas pelos partidos PSOL, Cidadania e PSB. A oposição na Câmara dos Deputados aponta que o governo liberou emendas do relator para conseguir votos suficientes para garantir a aprovação da proposta de emenda à Constituição dos precatórios em primeiro turno. A votação em segundo turno está marcada para a sessão de terça-feira. Uma operação da Polícia Civil chamada de Caritas investiga na manhã desta segunda-feira suposto desvio de verbas públicas, fraudes em contratos e enriquecimento ilícito de agentes políticos e servidores da Prefeitura de Canela e da Câmara de Vereadores local. O presidente da Casa Legislativa, vereador Alberi Dias, do MDB, foi preso, assim como o secretário municipal de obras e o interventor do Hospital de Caridade da cidade. A Polícia Civil realiza ainda o afastamento cautelar das funções públicas do secretário municipal de turismo, do secretário adjunto de obras e de um servidor da mesma pasta. Segundo informações preliminares, 176 medidas judiciais deverão ser cumpridas em Canela, Gramado, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Bom Princípio, além do balneário Camboriú e Itajaí, no litoral catarinense. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário a pedido da Polícia Civil em órgãos públicos de Canela, residência de agentes políticos e servidores públicos.
Já o governo do Rio Grande do Sul, através do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, divulgou uma nota técnica com recomendações de cuidados em relação ao retorno presencial às aulas da educação básica. A data do retorno obrigatório é dia 8 de novembro, nesta segunda-feira. Segundo a nota, a comunidade escolar deve observar o uso correto de máscaras, a higienização nas mãos, em especial antes das alimentações, além da garantia da ventilação de ambientes. A secretaria também reforça para que pais ou responsáveis não permitam que a criança ou adolescente frequente a escola quando estiver com sintomas respiratórios e gastrointestinais, tais como espirros, coriza, tosse, diarreia ou vômito. A pasta também recomenda para que a criança ou adolescente não frequente a escola quando houver caso confirmado para Covid-19 no ambiente domiciliar. Já o PSDB gaúcho deu a largada no fim de semana à Caravana 45, uma série de encontros regionais para intensificar a articulação política visando as eleições de 2022 e fortalecer as bases do partido. As reuniões com lideranças locais ocorreram em Caxias do Sul na última sexta-feira e em Canela no sábado. Além de ampliar a adesão ao cadastramento de filiados para a disputa das prévias em 21 de novembro, os encontros também são considerados movimento para consolidar a candidatura do vice-governador e secretário de Segurança, delegado Ranolfo Vieira Júnior, ao Palácio Piratini. Caso Leite vença as prévias, Ranolfo assumiria o governo em 2022, ampliando a sua projeção. Ranolfo disse estar pronto para assumir o desafio. Enquanto isso, às vésperas da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 28 coordenadores pediram demissão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, órgão responsável pela realização do exame, nesta segunda-feira. Segundo a Associação dos Servidores do INEP, mais demissões devem ocorrer ao longo desta segunda-feira. Os servidores enviaram uma carta de demissão justificando que as decisões sobre o Enem não são tomadas utilizando critérios técnicos. No texto, eles destacam que não se trata de uma posição ideológica ou de cunho sindical, mas alegam fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do INEP. Segundo o texto publicado pelo jornal Estado de São Paulo, o atual presidente Danilo Dupas, o quarto em 3 anos, é acusado pelos funcionários de desmonte do órgão mais importante do Ministério da Educação, assédio e desconsideração de aspectos técnicos na tomada de decisões. Enquanto isso, o Operador Nacional do Sistema informou nesta segunda-feira que suspendeu o recebimento de ofertas de recursos adicionais de geração e de resposta voluntária da demanda, lançada no auge da crise hídrica deste ano. Segundo a ONS, a melhora das condições hidroenergéticas, a efetividade dessas ações emergenciais e a garantia de suprimento de energia em 2021 são os principais motivadores da decisão. O operador não descartou, no entanto, retomar o programa em 2022. Caso seja identificada a necessidade de recursos adicionais para atendimento à demanda por energia elétrica no país. A RVD foi lançada para reduzir o consumo de energia de grandes consumidores ou apenas deslocar o horário de produção, evitando os períodos de maior demanda. O governo, porém, não conseguiu adesões relevantes diante da retomada da economia após um período de estagnação trazida pela pandemia do Covid-19. Também nesta segunda-feira, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, a Força Sindical e a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, irão ingressar com uma ação no STF contra a PEC dos precatórios, que já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. O pedido principal da Associação de Descumprimento de Preceito Fundamental será para retirar da PEC os precatórios da Previdência Social, evitando um possível calote aos segurados do INSS. A ação questiona o caráter alimentar, os precatórios do INSS e o fato de que eles existem por erro da concessão inicial do benefício previdenciário. A PEC dos precatórios é vista como essencial pelo governo Bolsonaro para o pagamento do auxílio emergencial, ou melhor, do Auxílio Brasil, mas tem gerado temor de calote entre credores e mercado.
Até hoje, o governo federal nunca atrasou nem deixou de pagar os atrasados do INSS. O dinheiro cai na conta do credor em até 2 anos depois da ordem de pagamento do juiz da ação. Enquanto isso, a falta de componentes eletrônicos nas linhas de montagem se traduziu no mês passado no pior outubro na produção de veículos em 5 anos. No total, 177 mil unidades foram montadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Anfávia, entidade que representa as montadoras. Desde outubro de 2016, quando foram fabricados 177 mil veículos, não se via volume tão baixo para o mês. Isso na comparação com o mês de 2020, a queda foi de 24,8%. Embora o resultado tenha sido 2,6% superior ao de setembro, a atividade segue comprometida na indústria de veículos pela falta de peças, tendo como maior gargalo a insuficiência de componentes eletrônicos, que é um problema global. No acumulado desde janeiro, a diferença em relação a 2020 é positiva, com alta de 16,7%, num total de 1.083.000 veículos produzidos. Porém, a própria Anfávia não descarta a possibilidade de esse crescimento cair para a casa de 1 dígito no resultado final deste ano. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o ex-ministro Sérgio Moro sempre teve um propósito político. Moro deixou o governo em 2020 acusando o mandatário de tentar interferir na Polícia Federal. O ex-juiz da Lava Jato planeja se filiar ao Podemos nesta quarta-feira e sinalizou a aliados que pretende entrar na disputa pelo Palácio do Planalto. A entrevista foi gravada no final de semana, durante visita de Bolsonaro ao Paraná e transmitida na manhã desta segunda. Em outro trecho da entrevista, Bolsonaro argumentou que Moro não aceitou a determinação de trocar 2 superintendentes da corporação. Já o produtor rural gaúcho passará a receber incentivos para melhorias nas condições de solo no Rio Grande do Sul. A chamada Operação 365, desenvolvida de parceria entre Banrisul, Cooperativa Central Gaúcha Limitada e Embrapa Trigo, pretende permitir melhorar a qualidade do solo e o sistema produtivo gaúcho através de investimentos e suporte técnico que garantam a qualidade química, física e biológica dos solos agrícolas. Um dos objetivos do programa é cobrir o solo da produção gaúcha durante todo o ano, investindo nas culturas de inverno e plantação entre safras. Segundo um estudo da Assessoria Econômica da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul, durante o inverno de 2019 no estado, se produziu apenas 9% do que foi colhido no verão do mesmo ano. De acordo com este mesmo estudo, existe capacidade para se atingir uma produção no inverno de 45% do que foi produzido no verão. O caso de 2019 não chegará a quase 10 milhões de toneladas. Para finalizar o nosso resumo de notícias, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre realizou neste sábado, pela primeira vez no Brasil, uma nova abordagem em cirurgias de marca-passo, revolucionando a história dos implantes de marca-passos cardíacos no país. A nova tecnologia, que não conta com eletrodos, foi implantada diretamente no coração do paciente através de um catéter inserido pela região da virilha, sem a necessidade de abrir parte da região do peito. Segundo o cirurgião Carlos Calil, responsável pela cirurgia, trata-se de uma importante mudança no tratamento de pacientes com marca-passo. Na nova técnica, realizada em um paciente de 76 anos, além do marca-passo implantado ser 93% menor do que os convencionais, as restrições de mobilidade e as feridas pós-operatórias passam a ser praticamente inexistentes, acelerando a recuperação do paciente. Até então, como lembra Calil, a abordagem tradicional da cirurgia de marca-passo no país é a realizada com o implante de eletrodos no coração do paciente, que são introduzidos através das veias e ficam ligados a um gerador localizado logo abaixo da pele. Agora são 4h23, esse é o resumo das principais manchetes desta tarde. Agora são 4h23.
Uma ótima tarde para você que vai acompanhando a nossa programação. Nós seguimos por aqui no oferecimento do Super São José, o super da nossa gente, o Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil no seu almoço. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Físio Camaquã. Belmóveis, móveis e decorações. Siga FP0 Arquitetura no Instagram e confira as novidades da arquiteta Priscila Milelerias. Agora são 4h24, daqui a pouquinho tem mais notícias para você aqui na Acústica. Acústica e a hora certa. 4h24. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a você, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Preview Primavera-Verão na Casual Mix. Muitas novidades chegando. Aqui você encontra as principais tendências da moda. Trabalhamos com roupas e calçados adultos e infantil. Aqui você veste toda a sua família. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro das principais novidades. Estamos esperando por você. Casual Mix, bem no centro da cidade, ao lado das Óticas Carol. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Olá, amigos ouvintes, eu sou Miguel Pires e veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. As festas de final de ano estão chegando. Tempo de deixar sua casa linda, aconchegante e moderna para receber a família e os amigos. Então venha construir ou reformar, pois a Chafariz é o melhor lugar. Preços e prazos imbatíveis e aquele atendimento exclusivo que você já conhece. Lembrando que estamos com entregas semanalmente para Arambaré. Então não perca tempo por aí, pois do piso ao teto, a Chafariz é o endereço certo. Televendas e WhatsApp 36717777. Tá barato pra caramba. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. 26 minutos, 4h26. Boa tarde. Vamos com os destaques de acústicafm.com.br. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil desencadeou a Operação Caritas contra a corrupção em Canela. A ação tem por objetivo combater organização criminosa estabelecida em parte do poder público de Canela para o desvio de verbas públicas, fraudes em contratos e enriquecimento ilícito de agentes políticos e servidores da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. E foram recebidos hoje mais 4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. A previsão do Ministério da Saúde é que ao longo do mês de novembro cheguem ao Brasil 34 milhões de doses da vacina do laboratório norte-americano, para cumprimento do segundo contrato firmado com o governo para fornecimento de 100 milhões de doses do imunizante até dezembro. A farmacêutica já fez a entrega de 100 milhões de doses previstas no primeiro termo assinado com o governo brasileiro. 4h28, mais detalhes você confere em nosso portal de notícias, direto da redação de jornalismo Valesca Luz. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br.
Quando você tira seu cérebro da zona de conforto, você dá mais estímulos para que ele supere desafios, conquistando mais memória e raciocínio lógico. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa seu cérebro pronto para tudo, melhorando sua performance pessoal, profissional e acadêmica. Acesse agora Método Supera Camaquã no Facebook ou Instagram e desperte seu cérebro. Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Atenção, os prefeitos estão sendo pressionados pelo governador para que assinem um aditivo contratual que autoriza a privatização da água na sua cidade. A água é essencial, é saúde e tem que ser para todos. Essa decisão não pode ser tomada assim, de forma apressada. Associações de municípios já estão enviando ofício à Corsan, alertando que não assinarão o aditivo da maneira como está proposto. Prefeito, se assinar, o preço da água vai subir e essa conta vai estourar na sua mão. Diga não à privatização da água. Sindiágua RS. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51-98501-2568. Atenção empreendedor, você pode vender mais em novembro. Black Week Costa Doce, a maior liquidação da internet chegou na região. Acesse blackweekcostadoce.com.br e saiba como participar da data mais importante do e-commerce aqui na região. Black Week Costa Doce, realização Rádio Acústica FM, Cindy Lojas Costa Doce e a SIC. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com o tradicional buffet com delicioso cardápio. E agora com flexibilização para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. No restaurante, o uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório. Restaurante Tempero Brasil, agora com liberação de eventos. Mais informações no 5136921017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes, 643. Telefone 5136921017. Match é a marca especialista para os seus cabelos, com tratamentos específicos para cada tipo de fio. Aproveite até 40% de desconto em todas as linhas. Compre agora em uma loja, com revendedor ou pelo WhatsApp. Seja qual for o seu cabelo, tem um Match para você. Match é O Boticário. Promoção válida até o dia 28 de novembro de 2021 ou enquanto durar o estoque. Consulte condições nos canais de venda participantes. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0.arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente.
Muito bem, estamos de volta aqui na Acústica com as muitas informações desta tarde de segunda-feira, hoje dia 8 de novembro de 2021. Você vai acompanhando toda a nossa programação, acompanhando aí as muitas notícias desta tarde. A gente segue aqui com o programa que tem um oferecimento aí do Super São José, sempre com muitas ofertas para você no Hortifruti, em todos os segmentos do Super São José. Você vai acompanhando então as ofertas. Mas agora nós vamos para Porto Alegre. Nós vamos lá para a redação de jornalismo da Rádio Acústica FM, onde está Nádia Martins trazendo as informações desta tarde. Nádia, boa tarde para você. Bom, daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer o contato aí com a Nádia, porque a Nádia vai estar trazendo então notícias para os nossos ouvintes. Vamos lá agora, Nádia. Tu me ouve? Agora estou te ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. Dando uma esquentada aí nessa segunda-feira primaveril. Como é que tá em Camaquã? Pois é, neste momento tempo quente, tempo abafado aqui na nossa cidade. É isso, temperatura aí dos 29 graus. Ai, coisa boa. Aqui no fundo da redação, a gente... Como vocês podem perceber, quem acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, tem várias câmeras, porque logo mais, ali pelas 7 horas da noite, tem o programa, né, da parceria da Porto Alegre 24 Horas com a Rádio Acústica. E o Fábio veio trazer aqui os equipamentos que faltavam. Tá certo. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho aí contigo a respeito de uma recomendação, né, do Ministério Público Federal para a concessionária ViaSul instalar câmera no quilômetro 97 para inibir arremessos de pedras. Esse é um problema que vem repercutindo bastante tempo. É algo inexplicável, né? Um ser humano atirar pedras para prejudicar um condutor que segue. Nós já tivemos mortes já aqui no nosso estado relacionadas a esse tipo de crime e o problema parece que não tem fim, né? Isso mesmo, Gil. A câmera está localizada no quilômetro 97 e é dotada de um sistema conhecido como detecção automática de incidentes, que permite que um alerta automático seja disparado toda vez que alguma anormalidade na rodovia é percebida. O equipamento foi instalado pela CCR ViaSul e está em funcionamento desde o dia 1º de novembro, após recomendação aí do Ministério Público Federal, com base em orientações da Polícia Rodoviária Federal. Há 5 meses atrás, uma mulher morreu ao ser atingida por paralelepípedo jogado contra o seu veículo na Freeway. E de acordo com o gerente de atendimento da concessionária, Diogo Steble, até o final de fevereiro, 310 câmeras serão instaladas e vão servir de apoio nas investigações da polícia e oferecer um atendimento ainda mais ágil e seguro para os usuários durante o trajeto pelas rodovias. Vamos ouvir o diretor. De fato, a concessionária participou em dois momentos, né, distintos, junto com o Ministério Público Federal e com outras entidades, né, ela Federal, a TES, a ANTT, DENIT. A concessionária informou a respeito de ações relacionadas ao contrato de concessão, né, que temos firmado com o governo federal. Naturalmente que o nosso escopo ele está associado à segurança viária e manutenção da rodovia, mas que algumas das atividades da concessionária acabam por apoiar aí a condição de fiscalização de segurança pública, né? Dentre essas atividades, a aplicação de câmeras de monitoramento. Então, essas câmeras de monitoramento, elas já estão sendo instaladas já há algum tempo no trecho. Serão 310 câmeras instaladas até fevereiro de 2022. 100% dos 473 quilômetros que a ViaSul administra em rodovias, 100% do trecho será monitorado por câmeras. E naturalmente que essa disciplina, ela ajuda, né, assessora o policiamento em relação à identificação de atos ilícitos no trecho. Então, o que nós alinhamos junto ao Ministério Público Federal foi justamente esse período que nós iríamos já colocar essas câmeras na região de acesso a Porto Alegre em operação. Então, nós destacamos um prazo, dia 15 de novembro,
novembro, para colocar essas 2 câmeras que nós temos na aproximação ali da Freeway com o viário municipal aqui de Porto Alegre. Essas câmeras já estão entregues aí desde o dia 1º de novembro. São 2 câmeras que têm rotação 360 graus, ela tem um zoom de aproximação de aproximadamente 2 quilômetros e ela tem um sistema de detecção automática de incidente. Ou seja, qualquer situação que não seja carro se movimentando na pista, a câmera ela consegue fazer essa detecção e gerar um alarme no nosso centro de controle operacional para que a gente possa acionar algum recurso para apoio. Naturalmente, os recursos de apoio da concessionária são guinchos, ambulância ou veículos de inspeção para identificação do problema. Quando há identificação de algum ilícito, alguma condição que afete a segurança pública, a concessionária aciona a Polícia Rodoviária Federal por meio de radiocomunicação. Então, todo esse aparato tecnológico da concessionária ele estará à disposição da polícia para apoiar nessa condição que a gente lamenta muito, inclusive, que são do pessoal que está atirando as pedras na rodovia. Por enquanto, o acesso às imagens pela Polícia Rodoviária Federal é apenas sob demanda e ainda não há previsão de quando os usuários poderão acessar as câmeras pelo site da concessionária. Gil. Tá certo, Nádia. Obrigado aí pelas informações. Um grande abraço para você. Uma ótima semana. Obrigada para todos nós. Bom trabalho. Muito bem, abraço para você também. Nádia Martins trazendo as informações diretamente de Porto Alegre, aqui no Redação Acústica. Esse programa que segue por aqui também num oferecimento de Belmóveis, móveis e decorações com estilo e sofisticação que você merece. A maior variedade de estofados está lá na Belmóveis, aqui na cidade de Camaquã, onde você vai encontrar aquele produto específico, aquele produto que tem a sua cara, né? Para deixar a sua casa cada vez mais bonita. A Belmóveis, que fica ali na Bento Gonçalves 111, aqui na cidade de Camaquã. São 4 horas e 40 minutos, é hora de falarmos a respeito das condições climáticas. Vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para Camaquã e toda a nossa região nos próximos dias. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Acústica FM. Massa de ar seco e frio segue definindo o tempo no território gaúcho nesta terça-feira. E na Costa Doce o sol predomina ao longo do dia. O vento sopra fraco do quadrante sul. A temperatura na madrugada fica perto dos 10 graus em alguns pontos. E as máximas à tarde atingem entre 23 e 25 graus, deixando a sensação agradável. Na quarta, quinta e sexta, o sol aparece com nuvens na maior parte da Costa Doce, mas podem ocorrer períodos de maior nebulosidade pela manhã na quinta e na sexta. O vento intensifica e passa a soprar do quadrante leste, ocasionalmente moderado. As noites e madrugadas ainda serão frias, com mínimas abaixo dos 15 graus, e as tardes permanecem agradáveis. Com a previsão do tempo, Luiz Fernando Nartigal, Metsul.com. Agora são 4 horas e 41 minutos. A gente vai falar um pouco sobre esse crime que acabou chocando o estado do Rio Grande do Sul, que foi aquele ataque, os abusos sexuais cometidos por um homem contra crianças em um condomínio de Canoas. E a Polícia Civil revelou nesta segunda-feira que investiga um terceiro caso de abuso sexual contra crianças, além dos 2 outros anteriores que nós já vimos noticiando, que teria sido cometido pelo morador de um condomínio residencial de Canoas. Hoje, uma entrevista coletiva foi realizada na 2ª Delegacia Regional de Polícia Metropolitana, na Central de Polícia, para esclarecer mais alguns pontos da situação. Inclusive, um suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e apresentou-se com um defensor à Polícia Civil. O interrogatório dele poderá ocorrer ao longo desta semana. O morador, que encontra-se recolhido no sistema prisional, está sendo investigado por suspeita de estupro de vulnerável. No final desta tarde, o advogado Samuel da Cunha, defensor dele, fará uma entrevista coletiva online à imprensa. Encarregado do inquérito, o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Canoas, delegado Pablo Rocha, calculou que a investigação já dura cerca de 50 dias, iniciada após uma das famílias perceber os sinais na filha.
Todas as medidas e recursos vão ser usados, destacou o delegado. Ele disse o seguinte: conseguimos reunir um bom substrato de provas, colhemos elementos de prova, ressaltou ele, referindo-se ao cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão cumprido no imóvel do suspeito durante o trabalho investigativo. O material já foi encaminhado ao Instituto Geral de Perícias. Um cartão de memória de uma câmera digital do imóvel teria sumido durante o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão, mas a defesa do suspeito nega que a companheira do suspeito tenha se desfeito do material. Sobre a suposta participação da companheira do suspeito, o delegado Pablo Rocha adiantou que ela poderá ser objeto da investigação. Temos detalhes que temos de confrontar, mas é uma possibilidade sim, admitiu Rocha. Conforme o delegado, os relatos das vítimas são convergentes e com detalhes que emprestam total veracidade à denúncia contra o suspeito. Os abusos teriam começado a partir de 2016. Seria absolutamente leviano afirmar a existência de novas vítimas, mas não descartaria essa possibilidade, disse o delegado. A mãe de uma das vítimas falou que no lado externo da central da polícia, após entrevista coletiva à imprensa da Polícia Civil, ela defende que a companheira do suspeito também seja investigada. Ao falar sobre o caso, a diretora do Departamento de Polícia Metropolitana, delegada Adriana Regina da Costa, salientou a necessidade de se preservar as vítimas nestes episódios. São casos que temos de ter a maior preservação das vítimas, a fim de que elas não sejam revitimizadas. É uma das preocupações que tem a Polícia Civil, frisou ela. Já o diretor da 2ª Delegacia, delegado Mário Souza, observou que o combate à pedofilia é prioridade na investigação da Polícia Civil, lembrando que a Operação Inocência acontece desde 2019 na região metropolitana de Porto Alegre. Portanto, temos aí desdobramentos desta questão. A polícia revela a investigação de 3 casos de abuso contra crianças em um condomínio da cidade de Canoas. 4h45. Físio Camaquã informa que está reabrindo o seu estúdio de pilates. Físio Camaquã é pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Rua Júlio de Castilhos 244, telefone é o 3671-9921. O assunto do programa agora é o plenário do Senado, que pode votar uma PEC que garante renda básica para brasileiros. As votações do plenário nesta semana começam com a proposta de emenda à Constituição, que inclui entre os direitos sociais a garantia de renda mínima para todo brasileiro em situação de vulnerabilidade. Para o autor da PEC, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a medida é estratégica para assegurar dignidade à população mais pobre. Seja o Bolsa Família, o Auxílio Brasil ou outro modelo qualquer de transferência de renda para os mais necessitados. O que importa de fato é tornar a renda básica uma política de Estado, que não fique à mercê da vontade do governante. Uma política permanente, constitucional, é medida estratégica para assegurar o mínimo de dignidade aos que vivem em uma realidade de exclusão social. Ainda na terça-feira, o Senado deve analisar projeto que estabelece como critério de desempate em licitações públicas o patrocínio de atletas ou equipes de esporte olímpico e também a criação da Frente Parlamentar de Defesa da Responsabilidade Fiscal. Outro destaque é o Programa de Acompanhamento Integral para estudantes com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outra deficiência de aprendizagem em escolas básicas da rede pública e privada, com capacitação de profissionais para a identificação desses problemas. O relator, Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, defende a importância do diagnóstico precoce. O diagnóstico, quando ocorre, vem tardiamente, muitas vezes apenas na idade adulta, e nos limita no enfrentamento completo dos fatores que afetam o mau desempenho escolar, passível de melhoria com atenção adequada a esses transtornos de aprendizagem. E o plenário pode votar na quarta-feira medidas de controle da qualidade de medicamentos no período pós-registro, mudanças nos limites da Floresta Nacional de Brasília, criação do Dia Nacional em homenagem às vítimas de Covid-19 e do Grupo Parlamentar Brasil Confederação Suíça. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira. Muito bem, agora são 4h47.
A força do programa também vem de Bartz Móveis. Móveis que agregam mais charme e personalidade ao seu ambiente estão na Bartz Móveis. Novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial, em frente à BR-116. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. Agora a gente vai falar sobre esse assunto que está sendo muito comentado aqui no nosso país, que diz respeito à polêmica envolvendo os funcionários do INEP pedindo demissão dias antes do Enem. Às vésperas da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 28 coordenadores pediram demissão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, órgão responsável pela realização do exame. Isso aconteceu nesta segunda-feira. Segundo a Associação dos Servidores do INEP, mais demissões devem ocorrer ao longo desta semana. Os servidores enviaram uma carta de demissão justificando que as decisões sobre o Enem não são tomadas utilizando critérios técnicos. No texto, eles destacam que não se trata de uma posição ideológica ou de cunho sindical, mas alegam fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do INEP. Segundo o texto, publicado pelo jornal Estado de São Paulo, o atual presidente Danilo Dupas, o quarto em 3 anos, é acusado pelos funcionários de desmonte do órgão mais importante do Ministério da Educação, assédio e desconsideração de aspectos técnicos na tomada de decisões. Na sexta-feira passada, 2 coordenadores de áreas estratégicas para a realização do exame, montagem da prova e logística também deixaram o INEP. Na quinta-feira, a Associação dos Servidores do INEP realizou uma assembleia e manifestações denunciando Dupas por assédio moral. Na manifestação, servidores alertaram que o Instituto corre risco. Em um documento de 5 páginas, os servidores dizem que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, ENAD, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, e os censos da Educação Básica e da Educação Superior estão em risco, em razão das decisões estratégicas que estão sendo adotadas no âmbito da presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. No manifesto, os funcionários também destacam que, para além de problemas estruturais que foram negligenciados ao longo da atual gestão do INEP, os servidores denunciam o assédio moral, o desmonte das diretorias, a sobrecarga de trabalho e de funções e a desconsideração dos aspectos técnicos para a tomada da decisão. A denúncia de níveis excessivos de ingerência que impossibilitam o devido cumprimento das tarefas, resultando em diversos pedidos de exoneração de cargos e funções comissionadas, é o que diz parte do documento. Aí tem toda essa polêmica, né? 28 funcionários do INEP pedem demissão dias antes do Enem. Faltam 10 minutos agora para as 5 horas da tarde. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. Mais informações no 51-3692-1017. Restaurante Tempero Brasil, na Avenida Olavo Moraes, 643, em Camaquã. Enquanto isso, Mário Frias veta passaporte de vacina em projeto da Lei Rouanet. Estados e municípios estão proibidos de exigir passaporte sanitário ou passaporte de vacina para projetos financiados pela Lei Rouanet. A proibição está numa portaria assinada pelo secretário Mário Frias e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Fica vedado pelo proponente a exigência de passaporte sanitário para execução ou participação de evento cultural a ser realizado sob pena de reprovação do projeto cultural e multa, diz o texto publicado no Diário Oficial da União. A Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, autoriza produtores a buscarem investimentos privados para financiar iniciativas culturais. Em troca, as empresas podem abater parcela do valor investido no imposto de renda. O passaporte sanitário ou passaporte de vacina é uma medida adotada em algumas cidades para exigir que o acesso a determinados ambientes só possa ser feito por quem tomou a vacina contra a Covid. O presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, como o secretário Mário Frias, são contra a adoção desse passaporte. A portaria diz ainda que nos locais em que leis estaduais ou municipais exijam o passaporte da vacina, o evento cultural, financiado pela Lei Rouanet, deve se adequar ao modelo virtual. Na semana passada, decreto do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, proibiu as empresas de demitir funcionários que não quiserem se vacinar. O assunto já foi parar no Supremo Tribunal Federal, que também deverá examinar a decisão da Secretaria de Cultura.
Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos. Agora são 4h52. A gente vai prosseguindo. Lembrando que você vai acompanhando o nosso programa tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube ou pelo Instagram da Rádio Acústica FM. Acompanhe em vídeo, né, o programa desta segunda-feira, 4h53. Bom, a gente vai falar aí sobre medicamentos agora, que estão sendo testados no nosso país, visando aí a Covid-19. E nós temos 2 estudos clínicos iniciados no Rio de Janeiro, buscando voluntários que tenham testado positivo para a Covid-19 e estejam na fase inicial da doença, com sintomas leves, para testar um novo medicamento contra o agravamento da infecção. Também podem participar pessoas que tenham algum familiar doente, para testar se o medicamento evita a contaminação. Os voluntários devem ter a partir de 18 anos de idade e serão acompanhados por 42 dias. São 29 centros autorizados a fazer os testes no Brasil, com os tratamentos desenvolvidos pelas empresas biofarmacêuticas americanas Pfizer e Ciene. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, os estudos serão conduzidos pelo Instituto Brasil de Pesquisa Clínica. De acordo com o diretor médico, Luiz Russo, os voluntários com sintomas leves participarão do teste da Ciene. O outro tratamento utiliza uma molécula desenvolvida pela Pfizer, um antiviral da classe dos inibidores de protease, associado ao ritonavir. Russo explica que esse estudo clínico é destinado a quem está com um familiar com Covid-19, mas que tenha testado negativo para a doença. Para ele, o tratamento em teste é um avanço importante para o combate à pandemia, mas o médico destaca a necessidade de se manter as medidas sanitárias preventivas, como o uso de máscaras, evitar aglomerações e reforçar a higiene das mãos, além de tomar a vacina. O estudo já foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, pelo Comitê de Ética em Pesquisa e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. A seleção dos voluntários começou na semana passada e segue até o fim de novembro. Serão escolhidas 90 pessoas para participar do estudo clínico que não tem um custo não tem custo, para o voluntário. Os participantes recebem recursos para alimentação e transporte. No Rio de Janeiro, os voluntários devem comparecer na sede do Instituto. Tá aí, mais um estudo sendo realizado no nosso país. Que bom, né? Mais uma, quem sabe aí, uma ferramenta nessa luta contra o Covid-19. Inclusive, Pfizer iniciando o teste desse medicamento contra a Covid-19 lá no Rio de Janeiro. Faltando 5 minutos para as 5 horas da tarde. Dê os melhores presentes para quem você ama. No Boticário você encontra produtos de perfumaria, produtos de maquiagem, produtos para o cabelo, para o corpo, para o banho e muito mais. As melhores fragrâncias, maquiagens e produtos é no Boticário de Camaquã. Vamos continuar falando sobre saúde? Gordura elevada no sangue pode ser sinal de uma doença rara. Muita gente já ouviu falar do termo triglicérides quando vai fazer exame de sangue. Mas o que poucas pessoas sabem é que altas taxas dessa gordura no sangue podem ser sinais de uma doença rara e genética chamada Síndrome da Quilomicronemia Familiar, ou SQF. Ela atinge 1 ou 2 pessoas a cada 1 milhão no mundo. Nesses casos, o resultado do exame chega a ser quase 80 vezes maior do que os valores considerados normais. Raul Santos, médico cardiologista, professor da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Sociedade Internacional de Aterosclerose, alerta para os principais sintomas da doença. A queixa de dor abdominal, podem levar principalmente a pancreatite aguda, que é um quadro muito grave de dor abdominal em faixa irradiado para as costas associada a náuseas e vômitos. E pode levar também, por exemplo, aumento do fígado e do baço, que obviamente a gente só vai conseguir ver isso no exame físico, e o aparecimento de xantomas eruptivos, que são bolinhas amareladas de gordura que podem aparecer na pele de uma hora para outra. Ângela Maria Dias Lima, que é assistente administrativo de 57 anos, teve uma crise de pancreatite aguda aos 24 anos e chegou a ser operada, mas os exames continuaram alterados. Somente depois de muita investigação médica é que ela teve um diagnóstico conclusivo de SQF, que mudou completamente a sua vida. Ele se manifestou agressivamente com índices de triglicérides muito alto, dores, mal-estares. Muda muita coisa, né? Muda a alimentação, vai passar os anos, vai mudando mais ainda. Você vê que seu corpo já não consegue reagir muito bem.
A SQF é uma doença que ainda não tem cura e deve ser acompanhada de perto por uma equipe de profissionais especializados, cardiologista, endócrino, nutricionista, gastro e até psicólogo e psiquiatra. A Ângela dá um recado para os pacientes que também convivem com a doença. Cuide da alimentação. Procure fazer sua alimentação com o mínimo de gordura possível. Procurar se alimentar na parte mais saudável para evitar as dores, os incômodos. Novembro é o mês da conscientização da SQF e alerta sobre a importância da informação para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado que ajudam a ter mais qualidade de vida. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Muito bem, agora faltam 2 minutos para 5 da tarde, é hora do nosso intervalo comercial. Em instantes tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat, daqui a pouquinho tem mais notícias para você. Acústica e a hora certa. 4h58. Na maior rede de farmácias do sul do Brasil tem ofertas arrasadoras e crédito facilitado. Confira as ofertas imperdíveis das farmácias São João. Kit Dove com shampoo e condicionador por R$ 19,99 cada embalagem promocional. Shampoo Seda, na compra de 2 unidades, cada um sai por apenas R$ 6,99. Desodorante Dove Aerosol, a embalagem com 2 unidades por R$ 21,99. Rede de farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Informação e muito futebol. O Internacional O Estado tem cerca de 1.100.000 pessoas com atraso de registro ou aplicação de segunda dose da vacina contra a Covid. Sobe para 30 o número de funcionários do instituto responsável pelo Enem que pediram demissão, faltando 13 dias para o exame. A Agência de Transportes Terrestres autoriza aumento de pedágios para repor perdas de concessionárias. Presidentes da Câmara e do Supremo se reúnem para tratar do chamado orçamento secreto. O céu é parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 23 graus. A divisa com Santa Catarina e alguns pontos da Serra Gaúcha tem mais nuvens e a chance de pancadas isoladas de chuva. No restante do estado não chove, o tempo deve ficar seco. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. No mercado financeiro, o dólar comercial em alta é cotado a R$ 5,54. A Bolsa de Valores de São Paulo opera também em alta, de 0,12%. Trânsito. Um caminhão da Brigada colidiu na traseira de outro caminhão, apenas danos, na Avenida Icaraí, sentido centro-bairro, junto a Dr. Campos Velho. A faixa que ficou interrompida e provocou lentidão começa a ser liberada. Alguma retenção sentida pelos condutores agora na saída do túnel da Conceição, na chegada a Sarmento Leite. As rodovias não reportam ocorrências relevantes no momento. Com as informações do trânsito, Leandro Rodrigues. Em GZH. O ministro do Supremo revoga a prisão do deputado Daniel Silveira. Alexandre de Moraes revogou hoje a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que havia sido detido após ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal em um vídeo divulgado no início desse ano. Na decisão, Moraes define 2 medidas cautelares a serem adotadas em substituição à prisão. Uma vez solto, Daniel Silveira não poderá fazer qualquer contato com outros investigados no inquérito das fake news e também no inquérito que apura atos contra a democracia. Ambos estão em tramitação no Supremo. Ele também fica proibido de frequentar toda e qualquer rede social. No fim de junho, o deputado voltou a ser preso novamente por desrespeito ao uso de uma tornozeleira eletrônica por cerca de 30 vezes. A nova ordem de prisão foi do ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República.
De Brasília, Marina Panho. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 6 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes. O Sinal da Gaúcha chega com mais força em Camaquã. Rádio Acústica FM Rede Gaúcha Sat, a fonte da informação presente na região centro-sul do estado. Acústica FM 97,7. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Informação e muito futebol. Qualidade, variedade, preço baixo, tem no Roxo Centro de Compras. Ofertas especiais. Água sanitária Que Boa 5 litros, 12,99. Amaciante IP 2 litros, grátis 400 ml, 6,59. Lava-roupas Aquafest 3 litros, 18,99. Ofertas especiais disponíveis até quarta-feira, 10 de novembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! A Fubra! Na Fubra você compra agora e começa a pagar só lá em janeiro, no crediário A Fubra. Congestionador de ar Split TCL 9.000 BTUs, só 10 de 199,90, sem juros. Primeiro pagamento lá pra janeiro, no crediário A Fubra. Ventilador Britânia 30 centímetros, só 10 de 13,90, sem juros. Primeiro pagamento lá pra janeiro, no crediário A Fubra. Compre na loja ou no site lojasafubra.com.br. A Fubra sempre com você. A Fubra! A CIS está ao lado do pequeno ao grande produtor rural. Oferecemos estufas elétricas para o setor fumageiro, fornalhas, hélices e ventoinhas, além de motores e placas de energia solar VEG. Garanta o suporte que a sua produção precisa para ser rentável, econômica e ter grandes resultados. CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar, Avenida Presidente Vargas 2031. Acesse nosso site cissolar.com.br. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana, auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maranich, 1156, no centro de Camaquã. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 51-3671-6752 ou 51-3692-1263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF, telefone 53-3223-3155. Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa a linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa a linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421, orçamentos no 51-3671-1233. Atenção, os prefeitos estão sendo pressionados pelo governador para que assinem um aditivo contratual que autoriza a privatização da água na sua cidade. A água é essencial, é saúde e tem que ser para todos. Essa decisão não pode ser tomada assim, de forma apressada. Associações de municípios já estão enviando ofício à Corsan, alertando que não assinarão o aditivo da maneira como está proposto. Prefeito, se assinar, o preço da água vai subir e essa conta vai estourar na sua mão. Diga não à privatização da água. Sindiágua RS. Estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet. Provedor de internet, Camaquanet. Agilidade no atendimento, não tem comparação. Camaquanet é a melhor opção. Camaquanet é a melhor opção. Em Novo
novo endereço. Conheça a nova loja, mais ampla e moderna. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone WhatsApp 36719999. Camaquanet, conexão com você. Se no campo tudo tem seu tempo, chegou a hora de tirar aquele projeto do papel. Agora o consórcio BB Agro permite adquirir, reformar e construir imóveis rurais. Dá para reformar o armazém, construir um novo silo e muito mais. Tudo em condições especiais e sem juros. Com o consórcio BB Agro, você planeja e realiza sem se complicar. Simule e contrate em bb.com.br/consórcios. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. O pequeno produtor semeia na terra os seus sonhos, de alimentar sua família, de servir sua comunidade, de crescer no campo. E a Caixa ajuda a financiar esses sonhos por meio do crédito custeio Pronaf para investir na agricultura ou pecuária. Pequeno produtor, fale com o gerente. Vamos juntos fortalecer você e a sua produção. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Segunda não tem pra ninguém. Segunda é mais Lojas Becker. Só nesta segunda tem toda a loja em 12 vezes sem juros. Isso mesmo, tudo em 12 vezes sem juros. Móveis, eletro, material de construção, bazar, brinquedos, ferramentas, smartphones e mais uma infinidade de produtos das melhores marcas. Na Becker você confia e sabe que é sem juros de verdade. Vem logo conferir as ofertas. Tudo em 12 vezes sem juros. Vem comprar barato, vem pra Becker. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 51-3671-5300 ou nos procure nas redes sociais. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Muito bem, estamos de volta aqui na Acústica, quando são 5 horas e 10 minutos. Uma satisfação poder ter todos os nossos ouvintes na companhia e também todos os internautas, né? Todas as pessoas que vão nos acompanhando pela internet, as pessoas que acompanham em vídeo, o nosso programa também. Por falar em acompanhar em vídeo, deixa eu mandar um abraço lá pro Tito Paulo Dias. Tá aí acompanhando o nosso programa, também Marley Nunes Colovini, obrigado pela companhia, estão assistindo através do facebook.com/acústica-fm, uma satisfação muito grande poder contar aí com a audiência dos nossos ouvintes. Olha, baixe o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia, na Avenida Antônio Duro, 978, aqui na cidade de Camaquã. Olha, o final de semana foi muito intenso, né, para a equipe da Rádio Acústica FM. Nós estivemos lá em Rio Grande, acompanhando aí o torneio de inauguração do Sunset Padel. Olha, sucesso mais uma vez. Tivemos aí a transmissão ao vivo e em vídeo dos principais jogos dessa competição pelo YouTube da Rádio Acústica FM. Muitas pessoas acompanhando. Vai o nosso abraço aí para toda a equipe organizadora desse grande torneio lá na cidade de Rio Grande. 5:12, mudando de assunto aqui no programa, agora a gente vai falar porque teve o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, o secretário de Obras e o interventor do Hospital de Caridade do município presos hoje pela Polícia Civil. E o repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital e explica por que eles foram presos.
A Polícia Civil realizou uma operação no início da manhã desta segunda-feira que investiga suspeitas sobre desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro em Canela, na Serra Gaúcha. Foram cumpridas 176 ordens judiciais em 6 municípios do Rio Grande do Sul e 2 em Santa Catarina. Os principais alvos são o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Alberi Galvani Dias, do MDB, o secretário municipal de obras, Luiz Cláudio da Silva, e o interventor do Hospital de Caridade, Vilmar da Silva dos Santos. A Justiça autorizou a prisão preventiva dos 3. Além disso, foram afastados de maneira cautelar o secretário municipal de Turismo, Ângelo Sanches Turler, o subsecretário de Obras, Osmar José Sangali Bonetti, e Denis Roberto de Souza, funcionário contratado como cargo em comissão na pasta de obras. Segundo a Polícia Civil, uma investigação iniciada em abril encontrou indícios de uma rede de corrupção para a lavagem de dinheiro. Entre as práticas estariam suspeitas de falsificação de documentos, crimes em licitação, ocultação de bens, desvio de materiais de construção adquiridos para a reforma do Hospital de Caridade, a canalização de verbas, orçamentos fraudulentos em licitações e a chamada rachadinha, conforme explica o delegado regional de Gramado, Eliomar Franco. A investigação começou com a apreensão do material de uma obra de ampliação do Hospital de Caridade, por isso o nome da Operação Caritas, né? Caridade aqui de Canela, que estava sendo ampliado. Houve uma denúncia de que alguns materiais empregados na obra estavam sendo levados para particulares, né? Endereços de pessoas que nada tinham a ver com a obra do hospital. E realmente a polícia foi até o local, encontrou uma quantidade de materiais lá de construção, principalmente pisos, né, revestimento cerâmico, né, que deveriam ser usados no hospital. Estavam num sítio do empreiteiro responsável pela obra. E a partir daí se descobriu que tinha um CC da prefeitura que ajudava ele a desviar esses materiais. E depois, olhando os telefones que foram apreendidos com esses 2 indivíduos, chegou à conclusão de que havia um grande arranjo, um grande esquema de corrupção nas obras, né? Tanto do hospital quanto outras que eram falsamente licitadas, né? Usando orçamentos fraudulentos que eram fornecidos pelo presidente da Câmara de Vereadores, que combinavam, favoreciam determinada empresa, né, a vencer a licitação. A Justiça também determinou a alienação de 11 veículos e o bloqueio de contas. A Operação Caritas mobilizou 175 policiais. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. Agora são 5h mais 15. Seguindo por aqui com Redação Acústica, o programa vai ao ar até às 5h30 da tarde. Depois você vai ficar no finalzinho de tarde com as informações do Acústica News, deixando você bem informado. E a gente vai seguindo no oferecimento de FP0 Ponto Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional, arquiteta Priscila Miller Lerias. O WhatsApp dela para você obter mais informações é o 51985012568. Eu quero lembrar você que a maior liquidação da internet está chegando na região. É o Black Week Costa Doce, descontos e condições especiais. Saiba mais no site blackweekcostadoce.com.br. A realização é da Rádio Acústica FM em parceria com Cindy Lojas Costa Doce e a SIC. Agora são 5h16. Nós vamos falar aí sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro. O presidente afirmou hoje que o ex-ministro Sérgio Moro sempre teve um propósito político. Moro deixou o governo em 2020 acusando o mandatário de tentar interferir na Polícia Federal. O ex-juiz da Lava Jato planeja se filiar ao Podemos nesta quarta-feira e sinalizou a aliados que pretende entrar na disputa pelo Palácio do Planalto. A entrevista de Bolsonaro foi gravada no final de semana, durante visita de Bolsonaro ao Paraná e transmitida na manhã desta segunda-feira. Em outro trecho da entrevista, Bolsonaro argumentou que Moro não aceitou a determinação de trocar 2 superintendentes da corporação. Moro abandonou a 13ª Vara de Curitiba para assumir o Ministério da Justiça de Bolsonaro logo após o segundo turno das eleições de 2018, com a promessa de que teria carta branca na pasta.
Depois de deixar a esplanada, o principal revés do ex-juiz ocorreu em junho deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal o declarou parcial no julgamento de Lula no caso do triplex. Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que Moro tinha um interesse político durante sua passagem pela pasta da Justiça. O presidente repetiu ainda na entrevista o que afirmou em depoimento à Polícia Federal de que Moro teria condicionado uma troca no comando da corporação à sua indicação para uma vaga de ministro do STF. O ex-ministro nega. Apesar de apontar propósito político em Moro, Bolsonaro elogiou seu ex-ministro na entrevista. Disse que ele fez um trabalho bom na Lava Jato e ajudou a redirecionar o futuro do Brasil, disse Bolsonaro. Como o jornal Folha de São Paulo disse em destaque no sábado, auxiliares de Bolsonaro dizem que a eventual entrada de Moro na corrida eleitoral de 2022 deverá ter impacto sobre a chamada terceira via, mas sem força suficiente para romper a esperada polarização com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caso participe da corrida eleitoral, Moro vai se somar à lista de possíveis candidatos que tentam romper o protagonismo de Lula e Bolsonaro no próximo pleito. Fazem parte do grupo Ciro Gomes do PDT, João Dória do PSDB, Eduardo Leite do PSDB, Luiz Henrique Mandetta do DEM e Rodrigo Pacheco do PSD, entre outros. Agora são 5h18. Vamos conversar sobre a entrada da tecnologia 5G. Você vai entender agora como ela vai mudar a sua vida. Resultado do leilão de frequências do 5G no Brasil vai proporcionar um grande avanço tecnológico e econômico ao país. A perspectiva é do professor de Ciências da Computação da Universidade Mackenzie, Vivaldo Bretnitz. A negociação gerou uma arrecadação de 46 bilhões e 700 milhões de reais e 6 novos operadores de telecomunicação. A tecnologia 5G oferece uma conexão mais rápida e ágil para o usuário e já é utilizada em alguns países. As empresas agora terão possibilidades de proporcionar qualidade para redes móveis e banda larga. Parte do recurso disponibilizado vai garantir investimentos na área de comunicação do país. O professor Vivaldo Bretnitz compara o avanço à chegada dos smartphones ao Brasil. Um exemplo do que o avanço da tecnologia pode gerar em termos de avanços nos é dado pelo surgimento dos smartphones, que em termos práticos chegaram com a 4G e que impactaram fortemente de maneira positiva a nossa economia. Eu sou muito otimista com relação a esses impactos telefônicos e acredito que o Brasil será, como outros países do mundo, fortemente beneficiado pela implementação da 5G. O professor de Ciências da Computação aponta ainda os impactos na saúde e na educação do país. Os primeiros impactos estarão na melhoria da velocidade da internet, permitindo melhor experiência com vídeos, jogos e downloads. O leilão também exigiu que escolas públicas possam ter acesso à rede 5G, que certamente melhorará a qualidade do ensino. No nível mais amplo, serão possíveis, ainda em prazos maiores, uma automação industrial mais ampla, aquilo que vem sendo chamado de quarta revolução industrial. Serão possíveis também cirurgias à distância e muitos outros avanços nas diversas áreas da nossa economia. O professor Vivaldo Bretnitz, da Universidade Mackenzie, afirma que as empresas e os valores envolvidos no leilão já eram esperados pelo setor. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Agora são 5h21. Uma ótima tarde de segunda-feira, tempo bom aqui na região centro-sul do estado. Olha, tem preocupação no setor automotivo, porque a falta de componentes eletrônicos nas linhas de montagem se traduziu no mês passado no pior outubro na produção de veículos em 5 anos. No total, 177 mil unidades foram montadas entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Isso segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Anfávia, entidade que representa as montadoras. Desde outubro de 2016, quando foram fabricados 177 mil veículos, não se via um volume tão baixo para o mês. Na comparação com o mesmo mês de 2020, a queda foi de 24,8%. Embora o resultado tenha sido 2,6% superior ao de setembro, a atividade ela segue comprometida na indústria de veículos pela falta de peças, tendo como maior gargalo a insuficiência de componentes eletrônicos. Isso é um problema global, não é só no país. No acumulado desde janeiro, a diferença em relação a 2020 é positiva, com alta de 16,7%.
7%, num total de 1 milhão de veículos produzidos. Porém, a própria Anfávia não descarta a possibilidade de esse crescimento cair para a casa de um dígito no resultado final deste ano. Com a falta de carros nas concessionárias, as vendas de veículos recuaram 24,5% em relação a outubro do ano passado, para 162,3 mil unidades. Também o menor resultado para o mês em 5 anos. De janeiro a outubro, as vendas de veículos somaram mais de 1 milhão de unidades, uma alta de 9,5% no comparativo interanual, porque o choque da chegada da pandemia entre os meses de abril e junho do ano passado foi pesado. Ainda assim, a Anfávia adianta que essa diferença também deve ser reduzida até dezembro, com chance de o ano fechar ainda no vermelho. Agora são 5h23, a gente fala sobre uma comissão do Senado que deve concluir votação de um projeto. Vamos acompanhar que projeto é esse. Esta terça, a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor pode votar projeto que obriga a divulgação do preço de produto ofertado em redes sociais e proíbe a cobrança de valores diferenciados em função dos perfis ou características individuais dos consumidores. Já a Comissão de Infraestrutura recebe o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para debater a possibilidade de racionamento de energia. A Comissão de Assuntos Econômicos tenta concluir a votação de projeto que permite a privatização dos Correios. Para o relator, senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, a medida é necessária e urgente. Sem a entrada de novos investidores e diante das restrições fiscais permanentes do Estado brasileiro, não haverá recursos para que o operador postal, responsável pela oferta de serviços essenciais em todo o território nacional, realize os investimentos de que necessita em modernização de tecnologias e processos. Na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente faz segunda audiência pública sobre o projeto de lei que cria a Política Nacional de Direitos das Populações atingidas por barragens. Na quinta, a Comissão de Educação deve analisar o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, com regras de cooperação entre a União, estados e municípios. E na sexta-feira, as comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente debatem propostas de regularização fundiária. Ao longo da semana, as comissões também vão votar as emendas ao projeto de lei orçamentária de 2022. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Agora são 5h24, hora de falarmos sobre esporte. Como tem gente aqui na emissora que gostou de falar sobre esporte no dia de hoje. Teve gente até fantasiada de fantasminha. Era quase um Casparzinho, né, andando aqui pelos corredores da emissora, falando que o fantasma da Série B está rondando o estado do Rio Grande do Sul. Bom, zoações à parte, isso faz parte literalmente do futebol, sempre aconteceu. Eu acho que a gente tem que aceitar, né? De certa forma, é uma forma de interação que nós temos aí que sempre aconteceu, sempre gremistas zoando colorados quando estão aí em uma fase melhor. E agora chegou a vez dos colorados, né? Fazer o quê? Temos que aguentar tudo isso. E sempre que há um clássico, a frase cuja autoria é atribuída ao ex-dirigente do Inter, Ibsen Pinheiro, toma as avaliações pós-jogo. O Grenal arruma ou desarruma a casa? Costumava ele citar. O do último sábado não foi diferente. Por um lado, ampliou o desespero do Grêmio na zona de rebaixamento e, por outro, foi a glória que o Inter não teria na temporada. O Colorado venceu por 1-0 o clássico da 30ª rodada do Brasileirão. O Grêmio via no enfrentamento com o tradicional oponente a chance de ganhar motivação na luta contra a queda para a Série B. Vencer o Inter era alicerce de uma reconstrução que precisava acontecer rapidamente, dada a condição da tabela. Mas não aconteceu. A derrota no campo do Beira-Rio não significou apenas a inalterada penúltima colocação com 26 pontos, mas também o crescimento na possibilidade de rebaixamento. Agora são apenas 9 jogos a realizar, com 27 pontos em disputa. Não bastasse isso, o Grêmio teve o reflexo contrário do que almejava no grupo. Ao invés de catapultar a moral para o alto em busca da recuperação, viu o psicológico se abalar ainda mais. Irritados com a provocação do rival, os jogadores voltaram ao campo ao fim do jogo e por pouco o clássico não terminou em pancadaria. Resta ao Grêmio agora buscar forças para um novo desafio. É preciso tirar uma margem considerável de pontos para manter o sonho de evitar o rebaixamento. São 9 pontos atrás do Santos, que está na 16ª posição.
A casa está mais desarrumada do que antes, sem dúvida. Já para o Inter, o clássico significava a última chance de comemorar na temporada. Sem chances reais de título no Brasileirão, vencer o Grêmio poderia amenizar mais um ano sem conquistas. O Colorado perdeu o Gauchão e foi eliminado prematuramente da Libertadores e da Copa do Brasil. Com a meta de afundar o rival, o time vermelho se preparou. Os jogadores estavam engasgados com as provocações dos oponentes nos últimos anos e conseguiram em campo mostrar o reflexo disso. Com atenção absoluta a cada detalhe, o Colorado venceu. E isso não impactou tanto assim na tabela de classificação, já que o time segue em 7º com 44 pontos. A vaga na próxima Libertadores, ainda que na fase preliminar, está próxima. Mas o lado psicológico ganhou muito. O Grenal arrumou a casa vermelha e deu ao fim de 2021 um motivo para a torcida celebrar, como fizeram no Beira-Rio ao som de Arerê, adaptado para cornetar o rival. Bom, falando sobre o Grêmio, após a derrota no Grenal, o grande desafio do técnico Wagner Mancini é mobilizar o grupo em apenas 2 dias para o jogo contra o Fluminense na terça-feira. Em meio ao ambiente de forte abatimento, o treinador prepara mudanças mais profundas no esquema tático e na escalação. Além disso, o tricolor terá 5 desfalques importantes. Para a partida diante dos cariocas, o treinador não terá o lateral esquerdo Cortez, expulso no Grenal, e o volante Thiago Santos, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico. Além disso, o goleiro Gabriel Chapecó, o volante Vija Sante e o atacante Borja desfalcarão a equipe nos próximos 3 jogos, pois estarão representando suas respectivas seleções nas eliminatórias. A representação tricolor ocorreu na manhã deste domingo, com apenas um trabalho regenerativo para quem disputou o Grenal. O único treino para Mancini definir o time será nesta segunda-feira, véspera da partida. Após o clássico, o treinador afirmou que fará mudanças na escalação. Para o lugar de Cortez, Mancini terá de decidir se promove a entrada de Diogo Barbosa ou se retorna a ideia de improvisar Rafinha no lado esquerdo. No meio-campo, diante dos desfalques, o garoto Matheus Sarará e o colombiano Campas devem ganhar oportunidade. Além disso, Breno e Diego Souza entram naturalmente nas vagas de Gabriel Chapecó e Borja. Uma estimativa de escalação teria Breno, Rafinha ou Wanderson, Pedro, Jeromel, Kahneman e Diego Barbosa ou Rafinha. Também Lucas Silva e Matheus Sarará, Douglas Costa, Campas e Ferreira e na frente Diego Souza. Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça às 21h30 na Arena. Falando sobre o Inter venceu o Grenal 4-3-4 por 1-0 com o gol de Tyson. Com o resultado, o time de Diego Aguirre segue ainda em 7º com 44 pontos, com 3 atrás do Corinthians, que fecha o G6, e a 5 do Bragantino, o 4º no Brasileirão. Mas a vitória aumentou as chances da equipe disputar a Libertadores em 2022. Conforme as projeções da Universidade Federal de Minas Gerais, que calcula as chances dos times após cada rodada, a probabilidade de o Inter conseguir uma vaga para a próxima edição da Libertadores era de 22,6% e subiu para 35,6%. O Infobola do professor Tristão Garcia, por sua vez, aponta que o Inter tem 7% de chance de se classificar entre os 4 primeiros do Brasileirão. A colocação daria ao time de Aguirre uma vaga direta à fase de grupos do torneio continental. O site não calcula as chances para a vaga nas fases preliminares. A vitória foi ainda mais importante em razão de os resultados paralelos não terem sido os melhores. O Corinthians ganhou do Fortaleza por 1-0, mesmo resultado que o Fluminense aplicou no Sport e o Atlético Mineiro fez no América Mineiro. O Palmeiras superou o Santos por 2-0, já o Bragantino perdeu de 2-0 para o Atlético Paranaense. O Flamengo ainda entra em campo nesta segunda para pegar a Chapecoense. São as informações esportivas, quando são 5h31. E é assim que nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a companhia de todos os ouvintes. Esse foi o programa Redação Acústica, um programa com oferecimento do Super São José, o super da nossa gente. O Boticário, onde tem amor tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil na sua mesa. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Físio Camaquã. E Belmóveis, móveis e decorações, além de FP0 Arquitetura da arquiteta Priscila Miller Lerias. E assim que a gente deseja um excelente final de tarde para você, ouvinte da Acústica FM. Não saia daí, porque na sequência você fica com as informações do Acústica News. Grande abraço para você.
acústica e a hora certa. 5h32. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51999992903 ou nos visite em Sertão Santana. Tenha os deliciosos açaís, sorvetes ou as pizzas da Cremolato no conforto do seu lar. Agora as entregas da Cremolato em Camaquã tá on. Peça agora mesmo o seu delivery pelo aplicativo Cremolato Camaquã, tudo na palma da sua mão. Da 1 da tarde às 7 horas da noite, de domingo a domingo. No app e também no WhatsApp, 51989136066. Siga a Cremolato pelas redes sociais e fique por dentro das novidades. Cremolato, você merece o melhor. Eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu pela solidez. Eu invisto pela rentabilidade. Eu porque amo o aplicativo. Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos. Na Fubra você compra agora e começa a pagar só lá em janeiro, no crediário Afubra. Condicionador de ar split TCL 9.000 BTUs, só 10 de R$ 199,90, sem juros. Primeiro pagamento lá pra janeiro, no crediário Afubra. Ventilador Britânia 30 centímetros, só 10 de R$ 13,90, sem juros. Primeiro pagamento lá pra janeiro, no crediário Afubra. Compre na loja ou no site lojasafubra.com.br. Afubra, sempre com você. Afubra! Semana Vale Tudo é só na Colombo. Vale apresentar o RG e CPF e ter crédito liberado na hora, sem burocracia. Vale comprar em 10 vezes sem juros. Estofado retrátil e reclinável Capisberg por R$ 149,90 mensais. Conjunto box casal Capisberg por R$ 169,90 mensais. E ainda, liquidificador Oster por R$ 199,90 à vista. E ainda móveis em 12 vezes sem juros no crediário. É pra renovar a casa toda. Na Colombo mais próxima ou nos chama no WhatsApp 800-642-4242. Só nas lojas Colombo. Se no campo tudo tem seu tempo, chegou a hora de tirar aquele projeto do papel. Agora o consórcio BB Agro permite adquirir, reformar e construir imóveis rurais. Dá para reformar o armazém, construir um novo silo e muito mais. Tudo em condições especiais e sem juros. Com o consórcio BB Agro, você planeja e realiza sem se complicar. Simule e contrate em bb.com.br/consórcios. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. 5h35, 23 graus a temperatura. Boa tarde, vamos com os destaques de acústicafm.com.br. Em uma propriedade de 90 hectares em Agudo, na área central do estado, o proprietário Jair Busque detalhou a experiência com plantio de trigo em áreas baixas. Segundo a entrevista na manhã de hoje, na Rádio Acústica FM, foram 8 anos de planejamento e estudo. Segundo ele, no período de 2 anos não foi realizado plantio, devido às cheias do rio Jacuí, que banha a região. E o estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por Covid-19 nesta segunda-feira, pela primeira vez desde o início da pandemia. Os novos registros não significam necessariamente que não ocorreram mortes nessa data, mas que nenhuma foi computada em sistema neste período. A média móvel diária de mortes que leva em consideração os registros nos últimos 7 dias foi de 73 por dia, segundo dados do estado de São Paulo. 5h36, mais detalhes você confere em nosso portal de notícias. Direto da redação de jornalismo, Valesca Luz. Direto da redação. Mais informações em acústicafm.com.br.
O pequeno produtor semeia na terra os seus sonhos, de alimentar sua família, de servir sua comunidade, de crescer no campo. E a Caixa ajuda a financiar esses sonhos por meio do crédito custeio Pronaf para investir na agricultura ou pecuária. Pequeno produtor, fale com o gerente. Vamos juntos fortalecer você e a sua produção. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Galles Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 5136719435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Galles Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. A Bartes Móveis está atendendo em novo endereço. A loja está com um novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial de Camaquã, em frente à BR-116, com estacionamento para sua maior comodidade. Venha conferir os lançamentos 2021 em um espaço preparado especialmente para você. Visite-nos ou ligue 3671-8800. Bartes Móveis, sua vida, nossa inspiração. A terceira idade tem em Camaquã uma geriatria para desfrutar com segurança, conforto, saúde e lazer. Residencial Malman, uma geriatria cheia de carinho, paz e harmonia. Além do médico ser o proprietário, conta com nutricionista, dentista, educador físico, TV por assinatura, lavanderia e sala de atividade física. Residencial Malman, Zeca Neto 610, fone 51998201014. Você mora em Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul ou Dom Feliciano? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 gigas pra curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! O Sinal da Gaúcha chega com mais força em Camaquã. Rádio Acústica FM Rede Gaúcha Sat, a fonte da informação presente na região centro-sul do estado. Acústica FM 97,7.